A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Faz algum tempo que eu não trato mais esse assunto aqui no meu canal do YouTube, também nas minhas redes sociais, mas hoje eu vejo que nós precisamos voltar a tratar esse assunto. E hoje, mais uma vez, eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos sobre o livro do Apocalipse. Você que não viu ainda aí nas minhas redes sociais, eu tenho a introdução, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. E hoje nós vamos tratar o capítulo de número 4 do livro do Apocalipse. Você que deseja aprender mais sobre esse livro, numa perspectiva pré-tribulacionista, eu te convido a se inscrever no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Eu creio que tem sido uma bênção esse material e será uma bênção para a sua vida na área escatológica, para a glória do nome do Senhor. Antes de começarmos esse estudo, fazermos a leitura da palavra, eu gostaria de fazer uma oração junto com você nesse momento. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor eterno, Deus bondoso, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos dá o grande privilégio de poder falar das suas sagradas escrituras. Ilumina minha mente, tanto quanto, ó Pai, a mente daqueles que hão de ouvir, receber, e assim também colocar em prática essa palavra. A Tua palavra é viva, é verdadeira, ela é eficaz. E eu tenho certeza que nessa noite, mais uma vez, ela cumprirá o propósito do Teu coração. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, eu peço que o Teu Espírito tenha livre acesso no coração daqueles que nos ouvem. Faz a Tua vontade, Senhor, e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Livro do Apocalipse, capítulo de número 4. Nós vamos entrar aqui num momento em que nós acreditamos que a igreja foi arrebatada. Capítulo 1 fala do Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3 fala das 7 igrejas, que para mim são 7 tipos de pastores, 7 tipos de igrejas e 7 tipos de crentes que estão em todos os tempos e em todos os lugares. Essa visão é uma visão também compartilhada por Donald Stamp, que é comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal. E a partir do capítulo 4 nós vemos uma perspectiva futurista das coisas que hão de acontecer. Exceto o capítulo 12, que deixa uma certa incógnita de quando o dragão foi derrubado, e nós entraremos nessa área mais para frente. Todos os outros capítulos, do capítulo 4 a seguir, na visão pré-tribulacionista, tem uma visão de futuro, ou seja, ainda não aconteceu, está para acontecer. Tendo em vista essa visão, eu gostaria de convidar os irmãos para a leitura da palavra de Deus, no capítulo de número 4 do livro do Apocalipse, que se encontra aí agora no capítulo 4, os versículos 1 a seguir. É um capítulo bem curto, somente 11 versículos, e nós vamos entrar nesse momento de meditação do capítulo 4. Versículo 1 a seguir do livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu.
E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e que tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém, meus irmãos? Tendo lido o texto, nós vamos entrar no momento em que João agora, ele, após ter a visão do candelabro, a visão do Cristo glorificado, as 7 cartas para transmitir às 7 igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ele diz: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Muitos pré-tribulacionistas, inclusive eu acredito que essa chamada do apóstolo João para o céu é uma tipologia do arrebatamento. Características extraordinárias nesse versículo 1 ao arrebatamento da igreja são notórias. Primeira, uma porta aberta no céu. No arrebatamento da igreja, as portas do céu serão abertas para que nós entremos junto com Cristo nas mansões celestiais. A Bíblia diz que Jesus dirá: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança aquilo que lhe foi preparado desde a fundação do mundo. Uma porta aberta no céu para aqueles que andaram pela porta estreita na terra. A porta aberta no céu, símbolo da chegada da igreja
no céu. A Bíblia diz: e a primeira voz como que de trombeta. Quem não lembra de 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando a Bíblia diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Então haverá um som de trombeta. O som da trombeta é uma chamada, é uma convocação. Aleluia. Então nós vemos primeira característica do arrebatamento da igreja no versículo 1, a porta aberta no céu. Segundo, o som, a voz como som de trombeta. Terceiro, sobe aqui a saída da terra e a ida até o céu. Tipologicamente, nós vamos mudar de endereço. Vamos sair do nosso térreo e vamos passar para a nossa casa eterna. A Bíblia diz em João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Pois se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para comigo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então o arrebatamento da igreja, ele é bem seguro para aqueles que acreditam que nós vamos sair desse lugar terreno, térreo, e vamos para um lugar celestial, um lugar de glória, um lugar de louvor, um lugar de adoração. E no capítulo de número 4 nós vemos uma tipologia desse arrebatamento na porta aberta, na voz de trombeta e também na mudança de endereço. E a voz disse: sobe aqui e mostra-te as coisas que depois dessas hão de acontecer. Aqui há um ponto forte para nós que acreditamos que não passaremos pela grande tribulação. A partir do capítulo 5 e 6 nós começamos a ver o anúncio do juízo de Deus sobre a terra e também o estabelecimento do anticristo, do falso profeta. Mas João não vê aqui da terra, ele vai ver isso lá do céu. Ele vai contemplar as ocasiões, não daqui, do céu. E algumas vezes você vê que João, até mesmo aparentemente, parece que está na terra, mas é uma visão, porque ele já foi e está arrebatado no céu. Aí entramos, já que entendemos o versículo 1 como uma tipologia do arrebatamento da igreja. João entra e diz: e logo fui arrebatado em espírito. Aqui há a diferença da tipologia e da realidade. Na tipologia, João é arrebatado em espírito. Ele não vai ao céu na sua completude, mas ele vai para ter uma visão. Agora, a igreja, quando for arrebatada, a Bíblia diz que nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 até o 58, nós vemos que Jesus fala, através da boca do apóstolo Paulo, que os que estiverem mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos terão corpos transformados. E aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então, o arrebatamento da igreja, além de mudar-nos de endereço, ele muda-nos. No céu, quando formos arrebatados, quando formos levados às mansões celestiais, nós com certeza teremos um corpo transformado. Pastor, como será o nosso corpo? Há muitas dúvidas, questões teológicas
e até mesmo dentro da linguagem grega, há uma demonstração do corpo de Cristo que atravessava a parede e mesmo assim comia peixe e comia pão. Mas existe uma linhagem de pensamento que mostra que o corpo será totalmente espiritual, totalmente diferente desse que nós temos hoje. Mas uma coisa é certa, a Bíblia deixa bem claro que nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado. Ou seja, aquilo que nos impedia de entrar no céu, a igreja terá pelo menos 3 grandes vitórias no arrebatamento. A primeira grande vitória é a vitória contra o pecado, porque a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que quando nós formos transformados, nós deixaremos a corrupção, nós venceremos o pecado e nós não mais precisaremos lutar contra o pecado. O cristão fiel, enquanto estiver na terra, diz a Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que há uma luta entre o espírito e entre a carne, aleluia, mas aquele que for arrebatado não precisará passar mais por essa luta. Por quê? Porque no corpo glorificado você já venceu o pecado. Segundo, a vitória que a igreja terá é a vitória contra as consequências do pecado. Por quê? Porque no céu você não vai entrar com deficiências físicas. Ou seja, o seu corpo glorificado não terá câncer. No meu caso, como sou portador de uma enfermidade chamada lúpus, que aos olhos da medicina não tem cura, quando eu for arrebatado, essa enfermidade não entrará comigo no céu, porque no céu nós seremos totalmente transformados. Ou seja, aquele que tinha uma deficiência pulmonar, aleluia, no céu não terá mais. Aquele que tiver uma deficiência física, talvez até mesmo ocular, talvez até mesmo nos seus ossos, como artrite, artrose, osteoporose, não terá mais, porque no corpo glorificado não há lugar para as consequências do pecado. E em terceiro lugar, a terceira grande vitória da igreja no arrebatamento será a vitória sobre a morte. O crente em Cristo que for arrebatado, ele vencerá a morte por 2 ocasiões, ou em 2 tipos de vitória sobre a morte. Primeiro, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Por que os mortos vencerão? Porque a morte terá que devolvê-los para eles serem transformados e serem arrebatados. Hoje existem milhares e milhares de pessoas que desde os primórdios da igreja, ou até mesmo já na igreja do Antigo Testamento, aleluia, que também serão arrebatados. Eles também, aleluia, terão seus corpos transformados. Quando eu penso nisso, a minha mente divaga de uma maneira extraordinária pelos lados que existem teológicos para podermos pensar diante da ciência que, aleluia, nos conduz a entender que esses corpos já desapareceram, já foram totalmente consumidos, já foram totalmente deteriorados, não existem mais, nem talvez um átomo, uma cinza. Mas a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram fiéis, eles serão arrebatados em seus corpos transformados. Então as suas moléculas, células, as suas partes, aleluia, de cromossomos, DNA, tudo será devolvido. Ele será estabelecido como um corpo humano para ser transformado, para ser arrebatado. Isso é um milagre extraordinário. Isso é algo que transita dentro do meu coração, que
queima no meu coração, que faz meu coração arder de pensar o poder de Deus. Pastor, isso é possível? A Bíblia diz que Deus faz tudo do nada. A Bíblia diz que Deus chegou na terra, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, aleluia, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, aleluia, havia abismo sobre a face da terra, aleluia, o Espírito do Senhor pairava sobre as faces do abismo, ou a face das águas, entenda como você achar melhor. A Bíblia diz que Deus chegou lá e com o poder da sua palavra ele diz: haja. Ele diz: haja luz e houve luz, aleluia. Ele falou: haja luminares e houve luminares, pelo poder da tua palavra, aleluia. Deus, quando ele falar que a trombeta vai soar, os mortos vão ter que ressuscitar. Oh, aleluia. Em segundo lugar, aleluia, a vitória dos que estarão vivos, porque os que estarão vivos não experimentarão a morte. Oh, glória. É por isso que é uma coisa linda nós acreditarmos no arrebatamento da igreja, porque nós acreditamos que muitos de nós não provaremos a morte. A morte será derrotada sem ao menos nos levar. Eu quero imaginar aquela pessoa que está em estado terminal, dentro, aleluia, de um hospital, preparado para ser, aleluia, levado para uma cirurgia, talvez uma cirurgia de risco, talvez a morte, aleluia, já ao lado, aleluia, de uma maneira, aleluia, humana, dizendo, aleluia, junto com Satanás, falando: essa daqui eu vou levar hoje. Mas de repente a trombeta soa, aleluia, aquele morto, aquele semi-morto, aleluia, arrebatado naquele momento, e as pessoas começam a olhar e dizer assim, o Satanás começa a olhar para a morte e dizer: e agora? Agora eu perdi porque Jesus chegou primeiro. Oh, glória. Entenda que coisa linda é o arrebatamento da igreja, é o arpazo, é o raptus. Que coisa linda. Nós seremos arrebatados com o corpo. E a Bíblia diz no versículo 2 que quando ele chega no céu, a primeira coisa que ele vê é um trono. Oh, glória. Um trono. E a segunda coisa que ele vê é um trono com alguém assentado. Entenda, os governos da terra estão loucos na luta pelo poder, na luta pelas suas próprias concupiscências, na luta pelos seus próprios desejos, mas ainda existe um que governa a humanidade. Oh, glória. Nós estamos em um vídeo, parece que não, mas a presença de Deus está, aleluia, envolvendo o meu coração aqui nessa tarde, ou melhor, nessa noite, para te dizer que nós temos alguém assentado no trono. Deus não perdeu o controle de nada. Deus detém o controle de tudo e de todas as coisas. Não se desespere. Deus está no controle de tudo. Oh, glória. João estava vivendo um tempo difícil, exilado na ilha de Patmos, vivendo sobre a grande perseguição de Domiciano. Mas Deus o leva para uma visão, e na visão ele vê que ele ainda está no trono. O Senhor ainda está no trono. Oh, glória. E o versículo 3 diz: e o que estava sentado era na aparência, eu vou falando e vou já explicando, da pedra de jaspe, uma pedra que era cor verde e que transformava esperança. Quem olha para o trono vê esperança. Depois ele viu uma segunda pedra, e a pedra de jaspe e de sardônica. O sardônico é uma pedra vermelha, mostrando que era representante do sangue de Cristo. Ou seja, naquele momento a esperança no sangue de Jesus. Depois ele olha ao redor do trono e ele vê um arco celeste.
não o arco-íris, porque o arco-íris é uma tradução vinda da Septuaginta, daqueles 72 anciãos que traduziram o Antigo Testamento para o Novo Testamento, o Antigo Testamento no grego, e no grego eles colocaram arco-íris para endeusar uma deusa chamada Íris, mas aqui na tradução diz arco celeste, porque é um arco de Deus. As cores coloridas, o arco celeste mostrando aliança. Sabe que João está vendo? Esperança no sangue de Jesus, que nos traz uma nova aliança. Oh glória! No capítulo de número 4, no capítulo 4, no versículo 3, no versículo 4, a Bíblia diz que quando ele olha, aleluia, é a primeira visão de culto no céu que João vai ter. E quando ele olha para esse versículo 4, a Bíblia diz: ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Aleluia! Que coisa linda! Anciãos aqui representam pessoas de índole, pessoas que têm uma vida ilibada, não somente idosas, mas pessoas que têm índole, respeito. E quem são esses 24 anciãos? Existem várias, mas eu vou falar 3 linhagens de pensamento. Primeiro, a linhagem que esses anciãos são querubins. Eu não acredito que seja. A segunda linhagem é a linhagem de que são as 12 tribos de Israel e também os 12 apóstolos. Aí até uma brincadeira entre os teólogos, que teria uma briga entre Efraim e Manassés e entre Paulo e Matias. Cada um ia ter que sentar numa banda de um dos tronos. Mas quando eu vejo isso, eu vejo a tipologia ou o simbolismo da igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Essa é a igreja arrebatada no céu. Os 12 anciãos representando o Antigo Testamento e 12 anciãos representando o Novo Testamento. Aqui nós vemos que a igreja arrebatada está no céu. A visão da igreja. E quando ele olha, ele diz: eles tinham vestes brancas, representando a santidade, pureza, representando a vida no céu. E depois coroas de ouro, como representando a vitória ao chegar no céu. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, segundo Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, e não tão somente a mim, mas a todos que amam e aguardam a sua vida. Nesse momento, a igreja foi coroada. No versículo 5 diz: e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Esses 7 Espíritos de Deus são exatamente a plenitude do Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade agindo no céu, diante do trono de Deus. A terceira pessoa da Trindade
agindo no céu. Os 7 Espíritos de Deus fala da plenitude do Espírito de Deus no céu. A terceira pessoa da Trindade. E o versículo 6 diz: e havia diante do trono um como mar de vidro. Mar de vidro, porque no céu é tudo, tudo visível. Mar de vidro, semelhante ao cristal. O cristal aqui, junto ao mar de vidro, representa a transparência. No céu não tem falsidade. No céu não tem falcatrua. No céu não tem mentira. No céu não tem, aleluia, nenhum tipo de enganação. No céu é tudo transparente. E a Bíblia diz, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, que aqui sim são querubins, cheios de olhos. Essa aqui é linda, por diante e por detrás. Olha o céu, olha como é o céu. Esses serafins, ou melhor, esses querubins aqui, que representam os reinos que se prostram diante de Deus. Você vai entender daqui a pouco por quê. Eles têm olhos por diante e por detrás. Por que por diante e por detrás? Para que nunca eles virem as costas para Deus. Porque ninguém pode virar as costas para Deus. Deus está falando: quem contempla a sua glória não pode tirar os olhos dele. Você pode mudar a direção, mas você precisa continuar com os olhos nele. Não tire os olhos dele. Aí o versículo de número 7 diz: e o primeiro animal era semelhante a um leão, reino selvagem. E o segundo animal semelhante a um bezerro, reino doméstico. E o terceiro animal, segundo o homem, reino humano. E o quarto animal, semelhante à águia, reino aéreo. Todos esses animais representam, até mesmo o homem, representa um reino. Dentro da biologia eles são tratados como reino. Deus está dizendo: eu governo no céu, eu governo no campo, eu governo na selva, e eu governo nos homens. Deus governa. Ele não perdeu o governo. Deus continua governando todas as coisas. Tem um hino que saiu agora que diz: eu não perdi o controle, não. Creia. Se você estiver no campo, ele governa. Se você estiver no ar, ele governa. Se você estiver, aleluia, na selva, ele governa. Se você estiver entre os homens, ele governa. Do racional ao irracional, ele governa. Ele não perdeu o governo. Vamos continuar. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam, numa linguagem tipológica, porque no céu ninguém se cansa.
nem de dia nem de noite. Outra linguagem tipológica, porque no céu não há noite, no céu há somente dia, porque a luz de Deus ilumina todas as coisas. Isso está no livro do Apocalipse, dizendo que lá é culto, lá é o... Você não vai parar de adorar, não vai parar de glorificar, você não vai parar de bendizer. Isso é extraordinário, porque a Bíblia diz que eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Isso aqui tem algo muito lindo, eu vou falar mais para frente um pouco, mas todas as vezes que entra essa ordem, que era, que é e que há de vir, quando Jesus fala na terra, ele começa o que é, o que era e o que há de vir, mas no céu é o que era, o que é e o que há de vir. Por quê? Porque na terra é o presente, no céu, presente, passado e futuro são a mesma coisa. Na terra o que vale é o presente. Você pode viver a vida inteira servindo a Deus, mas no final da carreira, de abandonar a fé, você perderá a sua salvação. E a Bíblia diz no livro de Ezequiel que Deus não levará em conta as suas obras de justiça. Versículo de número 9: quando os animais davam glória, olha irmãos, no céu tem glória, e honra, no céu tem honra, e ações de graça ao que estavam assentados. Aleluia. Ao que vive para todo sempre, irmão, no céu tem glória, no céu tem honra, no céu tem gratidão. Aleluia. No céu não haverá inércia, no céu não haverá inércia, no céu haverá gratidão. Versículo 10: os animais, os querubins louvando, aleluia, ali naquele momento de adoração, os animais ali junto, aleluia, louvando, dando glória, dizendo santo, santo, santo. No versículo 10 a Bíblia diz: e os 24 anciãos prostravam-se. No céu tem humildade. O céu não é para os soberbos, o céu é para os humildes, os que reconhecem que vão chegar lá não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. E eles prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre. No céu a igreja adora. No céu a igreja adora. Adoração. Aleluia. No céu a igreja vai adorar. E enquanto ela adora no céu, tiraram a sua coroa e olha o que é. E lançarão diante do trono. Sabe o que é isso? Reconhecimento. Prostam-se porque são humildes, adoram porque estão diante de Deus e reconhecem que Ele é o único digno portador de coroa. Eita, todo rei, todo príncipe tira sua coroa quando se encontra com um rei maior. Nesse caso, a nossa coroa de vitória será tirada e lançada aos pés de Cristo, porque nós reconheceremos que Ele é o portador da vitória.
E o versículo 11 termina o capítulo dizendo: digno és, oh glória, Senhor, de receber glória. Sabe o que é isso? Digno és. Eu não estou dando glória porque eu quero impressionar. Eu não estou dando glória porque eu quero fazer uma demonstração. No céu não existe exibicionismo humano. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste. Sabe que a igreja vai estar falando lá no céu? Tudo criaste, e todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Entenda isso. Lá no céu nós daremos glória pelo que Deus é digno. No céu nós também daremos glória pelo que Ele tem trono. E no céu também nós daremos glória pelo que Ele faz. Tu criaste todas as coisas. Eu encerro esse estudo, essa palavra, nessa noite, fazendo a seguinte pergunta: meu irmão, tu estás preparado para ir para o céu? Nós acreditamos no arrebatamento da igreja, na iminência do mesmo. Ele pode ser hoje. Imagine abrirmos os olhos e nos encontrarmos diante do trono de Deus, ver o nosso Cordeiro que foi morto e reviveu, e que vive para todo sempre. O Espírito de Deus na sua ação, na sua plenitude no céu. Ver os nossos irmãos. Que coisa gloriosa. Que dia glorioso será. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Oh meu Pai, aqui está a tua palavra, o teu povo que está ouvindo, e eu creio que serão impactados pelo mesmo. Ah, Deus, como tu és poderoso, majestoso, glorioso, não há outro igual a ti. Ó Deus, eu imploro que essa palavra coloque no nosso coração um desejo extraordinário de querermos ir para o céu. Esse é o meu desejo, meu Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, se inscreva também no nosso Facebook, Pastor Daniel de Barros, na nossa página no Facebook, Daniel Barros, no nosso Instagram, também Daniel Barros. Venha participar conosco desse grande trabalho através das redes sociais. Eu creio que será uma bênção para todos em nome de Jesus. Forte abraço, fiquem com Deus em nome de Jesus.